E aí pessoal, bom dia. Hoje é o dia de pagar a promessa que eu disse para vocês que ia fazer um videozinho falando sobre sulfatos. Olha, sulfato é muito bom, eu utilizo muito sulfato aqui. Eu acho sulfato muito prático, você pode usar ele foliar, você pode diluir na água, colocar no substrato. E dependendo do sulfato você coloca até mesmo por cima do substrato e depois rega e a planta absorve. E absorve muito bem, recebe muito bem. Mas sulfato ele tem algumas características que nós devemos tomar cuidado. Que características são essas? Primeiro a gente tem que saber que quando está aplicando sulfato, está aplicando junto também enxofre. Olha só, você já faz duas coisas ao mesmo tempo. Se você está aplicando sulfato de amônio, você está aplicando nitrogênio e ao mesmo tempo também já está dando enxofre. Porque uma base para sulfato é o enxofre. E isso tende, quando a gente erra demais na mão, a deixar o nosso substrato ácido. E tem uma outra coisa também, o sulfato ele tem uma característica bem interessante. Pouca gente fala sobre isso. Ele necessita que o nosso substrato tenha nele ferro. Tá? Quando não tem ferro em nosso substrato, acontece uma coisa bem interessante que pouca gente fala. Mas vou explicar para vocês o que é. Quando não tem ferro no nosso substrato, o sulfato ele sofre uma reação com a matéria orgânica e se torna em ácido sulfúrico. E quando isso acontece, ele impede que a planta absorva os outros nutrientes que estão lá. Por mais que você adube, não adianta, você vai adubar com fósforo, potássio, tudo, vai estar presente, mas não vai estar disponível para a planta, porque esse ácido sulfúrico vai impedir isso. Mas quando temos ferro, tá, na quantidade ideal, ou até um pouco a mais, tanto faz, né, para a planta, esse ferro, ele pega esse ácido sulfúrico, sofre uma reação e se transforma num mineral chamado pirita. E esse mineral não faz mal para a planta. E ele transforma o ácido sulfúrico em pirita. E tira a acidez. Viu que legal? Interessante, né? Às vezes a gente erra um pouquinho em alguma coisa e de repente a planta para de desenvolver e a gente não sabe o que é. Na dúvida, se você tiver na dúvida se o seu substrato contém ferro ou não, já que a maioria do substrato para as rosas de deserto é pobre, é estéril e pobre, use o sulfato de forma foliar. É absorvido na hora na planta, em 7, 9 horas a planta já tem absorvido. Né? Desde que você tenha o cuidado de cumprir a discriminação do fabricante, a quantidade certa. Lembre-se que sempre que ele diz uma colherzinha pequena ou uma grama, aquilo ali já é o máximo. Tá? Se você for botar mais do que aquilo, é pela própria conta. E foliar sempre tem que ser mínimo mesmo, porque os sais presentes, quando a gente exagera, queima as folhas. Tá? Por isso que via foliar, a aplicação sempre a diluição é pouca, a diluição é muito, né? Mas a quantidade do material é pouca. Espero que tenham gostado, que tenha valido o like, tá? E depois a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Abração a todos. Tchau.